Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um tema, então, das nossas aulas de ciências do sétimo ano. E agora a gente vai começar com a saúde da população. A gente vai entender algumas coisas sobre o que é saudável para nós, para o nosso corpo, para a nossa saúde coletiva, ou seja, da nossa comunidade, da nossa família, quem é responsável por essa saúde e tudo mais, tá? Então, para iniciar, vamos conversar um pouquinho sobre a saúde e a doença ao longo da história, né? Como é que as pessoas encaravam essa história de doença muito tempo atrás? Será que elas entendiam o que estava causando aquela doença, o que elas imaginavam, certo? Então, na verdade, os mamíferos eles já buscam sempre ter uma vida assim fugindo de doença, mesmo que de forma inconsciente. Então, ele busca abrir. Nós somos mamíferos também, tá? Então, não é só os animais, a vaca, o cachorro, enfim, que são mamíferos. Nós também somos mamíferos. Então, como mamíferos, né, sempre buscam abrigo e proteção. Por quê? Para sobreviver. Porque sem um abrigo, sem proteção, eles iam estar sujeitos a doenças. E doenças fazem os seres vivos morrerem, certo? Além disso, os mamíferos, eles coletam ou caçam alimentos frescos, porque ao longo das gerações percebeu-se que quando um mamífero, quando um indivíduo come alguma coisa estragada, né, que não é fresca, passa mal. Por que será? Não se sabia muito tempo atrás por que passava mal, mas sabiam que se comesse coisa estragada fazia mal, então não comiam, né? Então é um jeito como se fosse um estilo de sobrevivência, mesmo que de forma inconsciente. Quando alguma coisa tem um gosto amargo, um gosto assim muito ruim, muito amargo, isso caracteriza que aquela comida, que aquela planta, que aquele animal em si, ele tem substâncias tóxicas que podem ser até venenosas. Então, qual que é a nossa primeira intuição? Não comer esse tipo de coisa. Então, por mais que no passado as pessoas e os animais, os outros mamíferos, né, agora aqui falando das pessoas, né, os seres humanos, eles não fossem tão instruídos quanto as coisas de o que causava doença, eles não sabiam o que causava doença. Por quê? Porque não existia microscópio, eles não viam, eles não sabiam da existência de bactéria, porque o que eles não viam, eles não sabiam que existia. Eles não sabiam da existência de protozoários, de vírus, enfim, né? Isso só foi descoberto muito tempo depois mesmo. Mas por vivências e observar o que acontecia com as pessoas que se alimentavam de determinadas coisas ou que faziam determinadas coisas, eles já tinham meio que uma noção do que eles podiam fazer e do que eles não deveriam fazer em relação à saúde, ao bem-estar deles, né? E existem muitos registros de ocorrências de doenças humanas ao longo da nossa história, inclusive em documentos bastante antigos, como a Bíblia, né? A Bíblia ela traz várias citações de algumas doenças, por exemplo, a lepra, né? A lepra é a doença que hoje nós chamamos de hanseníase, que é aquelas feridas no corpo que na época ninguém nem chegava perto do que eles chamavam, né? A Bíblia chama de um leproso, que era, na verdade, uma pessoa com hanseníase, para não adquirir aquela doença. Mas eles não sabiam que o que causava aquela doença era um micro-organismo, né? Eles não viam aquilo. Outros conhecimentos na história aí do nosso planeta sobre doença também estão nas múmias egípcias, né? Que depois de 4.000 anos lá guardadinhas e mumificadas, elas ainda apresentam no seu corpo alguns detalhes de feridas que tinham no corpo dela, né? Que se assemelham muito com as feridas dos pacientes que contraem varíola, catapora, sarampo. Então, já naquela época, tá?
já existiam essas doenças, mas o que eu quero que vocês entendam é que eles não sabiam o que causava aquelas doenças. E aí, pessoal, começava um monte de... As pessoas, elas tentavam explicar aquilo de algum jeito, né? Então, elas acreditavam que a pessoa que ficava doente era um castigo divino dela. Era um castigo divino para ela, tá? Se a pessoa ficou doente, é porque um Deus, né, uma entidade divina, né, dependendo da cultura, é Deus, dependendo de outras culturas, deuses, né? Isso depende muito da cultura, mas todos acreditavam que eram seres divinos, né, as divindades que mandavam esses castigos, porque a pessoa tinha pecado, porque tinha feito alguma coisa errada, feito alguma coisa que desagradou a algum deus, né, ao deus ou alguns deuses, dependendo da religião que as pessoas seguiam. Então, eles acreditavam que eram castigos divinos. Ou também eles acreditavam que quando a pessoa ficava doente era porque com ela tinha a presença de um mau espírito, né? Que era um mau espírito que estava causando aquelas coisas naquela pessoa. E isso, gente, perdurou por anos, milhões de anos. Aliás, até hoje, tem algumas culturas que ainda acreditam que doenças são castigos divinos, que são castigos por pecados cometidos pela população, tá? Aí, mesmo numa época assim tão extremamente voltada assim para esses mitos, né, e tudo mais, já haviam alguns registros manuscritos lá, por exemplo, no Egito Antigo. Pense, 2.600 anos antes de Cristo já existiam alguns manuscritos falando que o que poderia estar causando determinadas doenças não fossem maus espíritos e nem castigos divinos, né? Mas coisas que existiam no próprio ambiente. Só que essas pessoas lá antes de Cristo não conseguiam identificar o que era isso, não conseguiam entender o que seriam essas coisas. Então, por mais que tinham esses manuscritos, eles, né, foram poucos assim e acabaram meio que não propagando aquela ideia, porque as pessoas preferiam acreditar nos mitos, né? E embora, então, esses registros egípcios, eles tenham sido fundamentais para o avanço da medicina, foi só o grego Hipócrates que começou a... Ele viveu 2.000 anos mais tarde do que aquele ali que tinha feito os registros manuais, né, e que ninguém tinha dado atenção. E o Hipócrates, ele disse que a saúde, ela era, na verdade, um estado de equilíbrio. E que ele começou a chamar esses estados de equilíbrio do corpo da pessoa de humores corporais. Então, se a pessoa ela tivesse bem e tudo mais, né, era um humor. E a doença, quando surgiu uma doença, seria o desequilíbrio desses humores, né? Como se não tivesse equilibrado os humores da pessoa. Mas mesmo assim, por mais que tinham esses manuscritos, parece que a coisa não ia para frente, sabe? Parece que as pessoas elas continuavam sempre acreditando nos mitos. Durante a Idade Média, né? A Idade Média foi uma época assim muito até macabra, sombria, né? Porque as pessoas, elas acreditavam em cada coisa, assim, que quem era contra aquilo ia para a fogueira, né? Vocês devem saber disso. Então, durante a Idade Média, foi um período marcado pela ocorrência, assim, de diversas epidemias, até mesmo da famosa peste negra, que vocês já devem ter ouvido falar. Ela dizimou, né, um terço da população europeia, desde 1346 até lá 1350, ela tinha dizimado um terço da população europeia. Então, foi muita coisa mesmo, tá? E aí, essas pessoas, vejam aqui o que é a peste bubônica, que é conhecida como peste negra, porque deixa as extremidades do corpo, surgem
no corpo da pessoa começa a necrosar, ou seja, começa a apodrecer. Então a pessoa sentiu a dor do corpo dela apodrecendo, tá? Isso era a peste negra, e isso aconteceu lá, por exemplo, na Idade Média, né? Quando não se tinha ainda o total conhecimento do que causava essa doença. Então, mais uma vez, eles diziam lá que tinham a crença de que a doença era um castigo pelos pecados cometidos, né? E aí, então, a pessoa, digamos assim, que adquiria aquela doença era uma pecadora, né? Ela estava recebendo um castigo divino. E isso perdurou por muitos anos. E antes de eu continuar aqui a história da saúde da doença ao longo da história, falando ainda aqui da peste bubônica, vocês já devem ter visto imagens, né, dessas pessoas que usavam umas máscaras assim, parecendo muito com um bico enorme de passarinho. Então, você coloque no lugar dessas pessoas, né? Elas não eram médicos formados, né, em medicina, digamos assim, não eram. Tinha até pessoas assim que tinham interesse pela saúde alheia, né? Eram chamadas para ajudar. Então, podia ser um verdureiro, podia ser um marceneiro, não eram médicos em si. Eles não tinham o menor conhecimento do que causava essa necrose. Eles não sabiam, né? Então, eles achavam que era um castigo divino. Mas daí também começou-se a perceber que pessoas que viviam na mesma casa, né, em ambientes, no mesmo ambiente, começaram a adquirir a doença. É como se um passasse para o outro. E aí eles começaram, então, a pensar que o odor, o cheiro que saía dessa necrose, era o que passava a doença para outra pessoa. E aí que eles criaram essa máscara aqui, que é tipo um bico de passarinho. Então, aqui no bico tinha como se fosse um cheiro bom, uma substância que eles colocavam com um cheiro bom, que não permitia com que eles inalassem aquele cheiro que saía das necroses das pessoas. Além disso, eles usavam essa capa preta e tudo mais para se proteger, mas eles não sabiam o que estava causando aquilo. Então, imagina, eles achavam que era o cheiro, mas não era, gente. Era, né, na verdade, um micro-organismo, né, uma bactéria, que era transmitida pelo rato e que causava essas necroses. Então, isso só foi descoberto, sabe quando? Em 1886, que eram os ratos que transmitiam a doença. Então, foi muito tempo depois mesmo, tá, gente? E aí, só em 1860, lá por volta de 1860, 1870, com alguns experimentos realizados por Louis Pasteur, que foi descoberto que as doenças causadas nas pessoas eram decorrentes de micro-organismos que a gente não conseguia ver. Então, qual foi o experimento do Louis Pasteur? Só um momento. Aqui. Então, vamos lá. O Louis Pasteur, ele começou a fazer um experimento. Ele deixou aqui um líquido que quando um líquido assim com uma substância, como se fosse uma substância nutritiva, né? Como se fosse atrair alguma coisa para se alimentar daquilo. Então, ele colocava num gargalo, num vidro com um gargalo bem longo, estão vendo? Aqui, bem longo, e fervia esse líquido. Quando a gente ferve as coisas, a princípio, mata-se, né, todas as bactérias, os protozoários, enfim, mata tudo, tá? Então, o que ele fazia? Ele fervia e, a princípio, tinha matado tudo que existiria aqui, né? E aí, ele deixava esse gargalo aqui longo, tá? Quando esse gargalo aqui ficava longo, nenhuma bactéria conseguia entrar mais nesse líquido. Então, por mais que fosse aberto aqui, as bactérias, elas não conseguiam, como se fosse fazer essa curva e tudo mais, os micro-organismos não conseguiam chegar até o líquido. Então, o líquido permanecia estéril. Aí, Louis Pasteur, então, Pasteur resolveu fazer o mesmo experimento,
Só que aí, mesmo depois que ele ferveu, fez tudo igualzinho, ele resolveu quebrar o gargalo. E quando ele quebrou o gargalo, houve crescimento microbiano. Isso, então, ele quis dizer que esses micróbios, né, esses micro-organismos, eles viviam no ar, tá? E aí eles conseguiram entrar no líquido e se proliferar. E era isso que causava as doenças. Então ele conseguiu provar que as doenças que existem são causadas por agentes causadores de doenças, vírus, bactérias, protozoários, fungos, enfim, tá? E isso foi um grande avanço para a ciência, grande mesmo, porque daí as pessoas pararam então de achar que eram castigos de Deus e começaram a entender que o que causava aquilo nelas eram micro-organismos. Sabendo disso, as pessoas conseguiam fazer medidas de prevenção, né? Ah, se o rato que transmite aquilo, eu não vou chegar perto do rato, ou então eu vou limpar a minha casa, não vou deixar entulho jogado para os ratos não virem até aqui, entenderam? Ou então quando descobrem, né, por exemplo, a dengue, né, pela picada do mosquito. O que é a prevenção da dengue? É não deixar água parada para que esse mosquito não se prolifere. Então, sabendo o que causa a doença, era bem mais fácil de prevenir ela ou até de tratar ela, tá? Mas beleza, né, gente? Conversamos aí sobre a história da saúde, certo? Agora, nós vamos falar o que altera a saúde. O que altera a saúde? Muitas coisas podem alterar a saúde de uma pessoa. A genética, ou seja, o gene dessa pessoa que ela carrega, o que forma o que ela pode trazer alguma doença hereditária, uma doença que é passada de pai para filho, de mãe para filho, às vezes alguma doença que pula a geração, por exemplo, tem nos avós, nos pais não desenvolveu e aparece novamente nos filhos, né, na geração mais nova, né, pulou os avós, pulou os pais, teve nos avós, pulou os pais e surgiram novamente nos filhos, né? Isso tudo tem a ver com a predisposição genética da pessoa. Então, a genética é uma coisa muito importante que a gente deve levar em consideração. É muito importante a gente conhecer a história da nossa família, o histórico de saúde da nossa família, porque às vezes acaba surgindo alguma doença, algum sintoma que você não conhece, que você pesquisa na internet, que você vai no médico e ninguém consegue descobrir o que é. Tem muitos casos que assim acontecem. E que se a pessoa soubesse um pouco mais do histórico de saúde da sua família, conseguiria identificar que, fulano, algumas gerações atrás, teve os mesmos sintomas, entendeu? Aí você já consegue saber que é uma doença genética e conseguir, então, fazer um mapeamento genético, descobrir a causa dessa doença, o tratamento dessa doença. Então, gente, é muito importante saber qual é a predisposição genética que você tem, tá? Agora você pode estar saudável, isso acontece com muita gente. Mas e futuramente? E se te aparecer alguma doença que é genética e você não sabia? Então, no final, eu vou explicar lá a atividade para vocês que vai ter nesse exercício, que vai ser questionar os seus familiares, os seus avós, seus pais, tios, bisavós, se estiverem vivos, sobre doenças que surgiram na família de vocês. E isso não é bobeira, não é só um exercício de ciências. É para vocês saberem o histórico de saúde de vocês. Isso é muito importante. Pode ser que lá futuramente vocês sejam a chave, né? Não se deixaram perder esse conhecimento, porque quando a gente não conversa sobre isso, sobre saúde, sobre o que aconteceu no passado, sobre a nossa família, sobre a nossa árvore genealógica, quem são os nossos antepassados, da onde vieram, o que eles passaram, a gente acaba perdendo muito da nossa vida, perdendo muita informação importante para frente. Então, se você não conhece, às vezes acontece de você não conhecer o seu pai, sua mãe ou alguém assim, pergunte para quem conhece, para quem sabe,
nem que seja o básico, só o básico assim para você ter esse conhecimento, tá? Então, a predisposição genética lá no teu DNA não carrega só as tuas características, a cor do teu cabelo, a cor da tua pele, a tua altura. Não é só isso que o DNA carrega. Carrega também doenças que podem estar na sua família, doenças genéticas, tá? Além disso, hábitos de vida. Hábitos de vida são muito importantes também e dependem só de você, né? Você tem se alimentado bem? Você tem dormido bem? Você tem tomado bastante água? Você tem feito algum exercício? Você tem feito uma caminhada? Você tem saído um pouco só de jogo, de um quarto escuro, enfim? Isso tudo, gente, é hábitos diários que melhoram a tua saúde, só dependem de você, tá? Ainda mais nesse período aí de pandemia, as pessoas acabam ficando mais deprimidas, mais relaxadas, começam a comer demais. Opa, tem que parar e analisar os teus hábitos de vida. Como que estão os teus hábitos de vida? Eles estão de acordo com o que é considerado saudável? Por exemplo, 1 hora de exercício, 2 litros de água por dia, 5 refeições, comer frutas, pelo menos uma fruta por dia. Não tomar muito chá e café, não é muito indicado, tá? 3 xícaras no máximo. Se alegrar, né? Dar risada, ouvir música, ter hora de sono, de descanso. Leitura para ajudar a tua cabeça a não perder memória, ajudar no teu aprendizado, na tua concentração. Tudo isso são hábitos diários que ajudam na sua saúde, tá? Condições ambientais também são coisas que podem alterar a saúde de uma pessoa, onde que ela vive, né? As condições de vida dela podem alterar a saúde dela. Nossa, professora, mas como assim? Por exemplo, eu já vou falar ali para frente, porque se eu falar agora, perde a graça do próximo slide. E também ter acesso a equipamentos de saúde, ou seja, a uma vacinação correta, a um posto de saúde que pode te atender, enfim, né, várias questões que tem lá dentro de um postinho, de um UPA, de um hospital, são equipamentos de saúde que você deve ter acesso a eles quando você precisar, tá? Então, agora vamos lá. Fatores que influenciam a saúde coletiva. Agora, não é só a tua saúde. Tá falando da saúde de você, da tua família, dos teus vizinhos, de todo mundo que mora no mesmo bairro que você, tá? Então, fatores que influenciam a saúde coletiva. Vamos lá. Áreas com enchentes recorrentes. Isso daqui é um fator, uma condição ambiental, que eu falei para vocês que a gente ia conversar no próximo slide. Então, áreas com enchente causam o quê? Uma enchente causa o quê? Aqui nessa água vai ter lixo, tá? Misturado. Vai ter fezes, vai ter urina, vai ter animal morto e vai ter pessoas andando nessa água para quê? Para conseguir chegar a outro lugar, porque não tem como passar se não for pela água. Vai ter pessoas nessa água tentando salvar as coisas da sua casa. Então, essas pessoas elas vão ter contato com essa água que está extremamente infectada com vários tipos de coisa, tá? Então, áreas com enchentes recorrentes são condições ambientais que influenciam a saúde coletiva. Não só a sua saúde, mas a saúde da tua família que mora nessa rua, dos teus vizinhos, das pessoas desse bairro. Então, é saúde coletiva, enchente, tá? Depósitos clandestinos de lixo e entulho também influenciam a saúde coletiva, porque atraem ratos, atraem baratas, atraem mosquitos, que são pragas urbanas que transmitem doenças, tá? Então, isso é uma influência coletiva, de saúde coletiva. Esgoto a céu aberto, nem se fala, né, pessoal? Às vezes, a gente nem tem pessoas que não têm um saneamento adequado, saneamento básico adequado, que não tem um banheiro com uma descarga, tá?
Tem pessoas que defeca e as excretas, né, a urina e as fezes, elas vão para os rios, né, e tem pessoas que pegam água daquele rio, que vai tomar banho naquele rio. Tem pessoas, então, com esgoto a céu aberto, que não tem um saneamento adequado, ou seja, essas fezes e essa urina, elas vão para o rio, vão para a valeta, ficam ali a céu aberto, tá? A pessoa que passa por ali consegue ver as fezes e tudo mais e acaba se contaminando com. O cachorro vai lá, o cachorro vai, passa por lá, depois você passa a mão no cachorro ou alguma coisa assim. Só sei que é assim que as coisas vão se proliferando, tá, pessoal? Às vezes você pensa, tá, beleza, aqui na minha rua tem esgoto céu aberto, vamos pensar assim, né? Mas eu nem vou lá, eu não tomo banho naquela valeta, eu não vou lá. Mas a gente não pensa que as bactérias, os protozoários e todas as doenças que podem estar ali naquele esgoto a céu aberto chegam até você de forma indireta. Não precisa você ir lá entrar naquele esgoto a céu aberto. Morando perto, de algum jeito, você já vai estar em contato com aquelas coisas, os micro-organismos, os ratos e as baratas que estão ali. Ou não tem como você impedir de uma barata entrar na tua casa, vai saber por onde essa barata entrou, essa barata passou, né? Então é assim que as coisas acontecem. Não é só de forma direta, mas de forma indireta também. E ruas sem pavimentação também acabam influenciando a saúde coletiva. Então, áreas de enchente, depósitos clandestinos, esgoto a céu aberto, ruas sem pavimentação geram uma proliferação de pragas urbanas, né, como rato, barata, mosquito, que podem transmitir doenças. Agora, se a gente pensar em o oposto disso, imagine que naquela região que não tem saneamento básico, que tem só lixo entulhado, que de tanto lixo acaba causando enchente. Pense que no lugar disso, se tivesse um parque com uma área bem arborizada, que eu escrevi urbanizado, tá, gente? Mas é arborizado. Arborizado. Ou seja, cheio de árvores, tá? Arborizadas. Ixi, que letra feia que tá ficando. Vou desistir. Arborizadas, tá bom, pessoal? Então, no lugar daquela enchente, daquelas coisas, ter uma área arborizada, com bastante árvore, com praças para o pessoal respirar um ar puro, para ter um convívio com outras pessoas, para curtir uma natureza, tá? Isso tudo, veja como já mudou o estado de espírito, o bem-estar da pessoa já muda, né? Ter equipamentos públicos para praticar esporte, né? Para você fazer exercício físico, ter postos de saúde e centros culturais, postos de saúde para que você possa ir até lá se consultar, se você tiver com algum problema. Centros culturais que não deixam as pessoas, adolescentes, crianças, ficarem nas ruas fazendo coisa errada, né? Atraem pessoas para a cultura mesmo, para centros culturais. Então, isso aqui influencia de forma positiva. Ou seja, parques urbanizados, equipamentos públicos, postos de saúde, influenciam de uma forma positiva. Agora, áreas de enchente, depósitos de lixo, esgoto e ruas sem pavimentação, de uma forma negativa. Agora vamos para fatores que influenciam a saúde individual. Individual é só a tua saúde, tá? Uma delas, fatores que agora aqui está dividido em positivos e negativos, né? Coisas positivas que podem influenciar na tua saúde. Alimentação saudável. A alimentação saudável, gente, ela é extremamente essencial, porque os alimentos, eles são base para a produção de tudo que compõe o nosso corpo. Então, se você só se alimenta de besteira, de guloseima, de salgadinho, de doce, o teu corpo vai ser aquilo. Se você se alimenta de verduras, carboidratos, lipídios, vitaminas, minerais,
o teu corpo vai ser aquilo. Então, a alimentação saudável é a base de tudo. E o que uma dieta saudável deve ter? Deve ter frutas, deve ter legumes, hortaliças, raízes, tubérculos, deve ter grãos em geral, como arroz, feijão, lentilha, milho, deve ter carne, deve ter ovo, deve ter leite e deve ter água, tá? Então, ter uma alimentação saudável, ela nossa, vocês não têm noção de como isso é importante. Isso, gente, os nutrientes que você ingere para o teu corpo são aqueles nutrientes que vão dar energia para as tuas células, tá? Você tem que... O que você come é o que você é, tá? Então, vocês têm que cuidar muito com essa questão, ainda mais vocês que estão em fase de crescimento, para se alimentar de forma saudável, né? Ter um bom café da manhã, sem refrigerante, né? Tem gente que acorda já tomando Coca-Cola, que é isso? Não pode, né? Vai tomar um café, vai tomar um suco, vai tomar um copo de leite que você vai ganhar muito mais na tua vida. Ter um momento do almoço, tem gente que nem almoça mais, come lá uma bolacha, come alguma coisa assim aleatória e acha que tá bom. Não tá bom, tem que ter um almoço com arroz, com feijão, com verduras, com salada, com proteínas, com carne, ovo, tá? Depois, uma janta mais... ter um café da tarde, né? Faz lá um lanchinho. Daí, uma janta mais leve, né? Uma coisa mais light para não ir dormindo com o estômago pesado, tá? E claro, né? De preferência, sempre comer coisas in natura, ou seja, naturais, nada de coisas... difícil, né? Mas evitar um pouco comer coisas industrializadas ou altamente processados, né? Como massa de tomate, como refrigerante, certo? Para vocês terem uma noção, a falta desses nutrientes essenciais para a vida das pessoas podem causar desnutrição. Então, às vezes você se alimenta bastante, mas só com coisa errada, tipo refrigerante, salgadinho, você não vai ter os nutrientes necessários. Você vai começar a ficar ou obeso ou desnutrido, você não vai mais ter nutrientes para o seu corpo que prestam. E não é, e fora, né, isso é nossa realidade, mas fora que existem locais em que tem pessoas que não têm o que comer. Simplesmente não tem o que comer. Então, não tem nem verdura e nem refrigerante lá que não presta, tá? Então, isso é muito triste, gente. Não é porque falta alimento no mundo. Não falta alimento no mundo. Tem alimento para todo mundo. Só que os alimentos, eles são desperdiçados. Para vocês terem noção, 30% dos alimentos produzidos no mundo vai para o lixo, enquanto tem gente passando fome. Vai para o lixo. No Brasil, entre 10% a 30% do alimento é desperdiçado, lá desde a colheita, né, que alguns grãos caem e tudo mais, até chegar lá no consumidor, né? E fora a água também, né? A água também não é todo mundo que tem água potável em casa. Então, tem locais que não tem água potável. Na verdade, cerca mais ou menos de 2,1 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. Então, aproveitem que vocês têm acesso à água potável, tomem bastante água para vocês se hidratarem, se alimentam de forma saudável para vocês se nutrirem e não ficarem nem obesos e nem desnutridos, né? Aí, atividades físicas é o próximo tópico. Então, a prática regular de atividades físicas, ela é essencial para a saúde. Além de reduzir o sedentarismo, né, que é quando você fica lá sem fazer nada, a ausência de alguma atividade física, o exercício, ele também contribui para a redução de riscos, para desenvolver algumas pressões crônicas, como, por exemplo, pressão alta. Também ajuda a reduzir o estresse, tá? É uma coisa assim, bem, você volta, faz uma caminhada, vai andar de bicicleta, faz uma dança, enfim, você volta mais leve, mais calmo, não tão estressado. E também ajuda a combater o envelhecimento precoce, tá? Aí nós temos a higiene. A higiene, ela higiene que eu falo aqui são hábitos simples de higiene. É escovar os dentes, é tomar banho, é lavar as mãos
sempre, né, pegou em alguma coisa, lavar as mãos com frequência, né, claro, não ter toque, né, tem gente que tem toque de ficar lavando a mão, mas lavar as mãos com frequência, tá, principalmente após usar o banheiro e antes das refeições, né. Isso tudo evita aí várias doenças que podem ser adquiridas por falta de higiene, não pense que são poucas, são muitas doenças coisas banais que algumas pessoas fazem por falta de higiene e acabam adquirindo alguma doença, tá? Momento de descanso. Momento de descanso é muito importante também, tá? É durante o sono, por exemplo, que o corpo ele recompõe as energias gastas nas atividades do nosso dia, né? O que a gente fez o dia inteiro, a gente vai repor essa energia dormindo. O sono ele também permite que o sistema de defesa do nosso corpo, né, que é o nosso sistema imunitário, se fortaleça. Além disso, durante o sono também você consolida a sua memória, né, ajuda ali a manter a sua memória, ajuda na sua aprendizagem. Então, ter uma boa noite de sono ajuda na tua aprendizagem. Então, nada de ficarem até 3 horas da manhã assistindo série, assistindo filme, jogando videogame, jogando jogo online. Isso tudo, gente, acaba com a tua aprendizagem. Quando a gente estava, por exemplo, em sala de aula, que a gente via uma coisa assim, né? A gente sentia na pele. A gente tinha que levantar cedo, lá por mais 6, 7 horas da manhã, e ir para a escola, certo? A pessoa que tinha ido dormir às 3 horas da manhã estava acabada, não conseguia aprender. Ai, por que não consegue aprender? Ai, professora, não é para mim. Não é que não é para você, você não está se cuidando direito. Você tem que ter uma boa noite de sono. Claro que 7 horas da manhã você não vai estar disposto, você não vai estar com vontade de aprender e nem com o teu corpo pronto para aprender, porque você foi dormir tarde, você não vai estar descansado, você não vai estar com a mente descansada. Então, por isso que você fica com dificuldade de aprendizagem. É indicado que a gente durma de 6 a 8 horas por dia, sem interrupções, tá? E algumas atividades ajudam a ter uma boa noite de sono, como, por exemplo, encerrar as atividades do dia pelo menos umas 2 horas antes de dormir. Então, quando você for dormir, você já... 2 horas antes de dormir, você já começa a parar de fazer lição, começa a parar de assistir, não ficar mexendo no celular. Isso tudo acaba deixando o teu cérebro muito pilhado, muito, sabe, pronto para ficar fazendo alguma coisa. Então, para você conseguir dormir, ter uma noite de descanso, você tem que começar a parar, tá? Parar de fazer tudo. Certo, gente? E por último, aqui o convívio social. Então, o convívio social, nosso estado emocional e psicológico, ele também acaba influenciando a nossa saúde. Então, quando a gente tem um convívio social e familiar harmonioso com as pessoas, isso ajuda a diminuir a nossa ansiedade, o nosso estresse, tá? A gente vive uma vida mais saudável. Quando a gente começa a ter um convívio com os nossos pais de uma forma mais harmoniosa, a gente diminui o estresse. Quando a gente tem um convívio social com os nossos amigos de uma forma saudável, diminui a nossa ansiedade, porque a gente se sente confiante com essas pessoas, né? A gente sabe que elas não vão nos julgar, não vão tirar sarro de qualquer coisa que você faça, né? Isso é uma amizade verdadeira. Então, o convívio social, ele influencia muito na nossa saúde, tá? E as formas negativas, os fatores negativos que influenciam a saúde individual. Então, o consumo de álcool e tabaco. Gente, o consumo de álcool e tabaco, eles causam câncer de mama, câncer oral, doenças cardíacas em si, o famoso AVC, cirrose hepática, tanta coisa ruim que o consumo de álcool e tabaco causa, que mesmo sendo, digamos assim, permitido a venda de álcool e de tabaco em alguns estabelecimentos para adultos,
Até para adulto é contraindicado, porque causa dependência. E isso, gente, é a pior coisa, tá? Quando você tem um vício em alguma coisa, você não consegue levantar de manhã e fazer o que você quer. Você faz o que o vício te pede, tá? Tem gente que é tão viciado em álcool e tabaco que acabam com a família, né? O álcool, ele pode, a pessoa, quando chega alcoolizada em casa, além de fazer mal para a saúde em si, acaba fazendo mal para a família, para a criança que tá vendo, para esposa ou para o marido que estão em casa, que não, né, acabam sendo violentos e tudo mais. Então, o consumo de álcool e tabaco é uma coisa assim que não é indicada. Além disso, o tabagismo, por exemplo, ele é responsável por 7 milhões de óbitos ao ano na população mundial. Gente, 7 milhões de óbitos é mais óbitos do que acidentes de trânsito e AIDS juntos. É muita coisa. A gente pensa que é bobeira, não é bobeira, tá? E quando fala de tabaco, a gente pensa no cigarro, tá certo, o cigarro também causa tudo isso. Mas uma coisa que está muito popular entre os jovens é o narguilé. O narguilé, muita gente, eu já cansei de ouvir os jovens falando que não dá nada, fumar narguilé não dá nada, você não traga, tem água, tem isso, tem aquilo, tem cheiro bom. Gente, nenhuma fumaça é bom pro teu corpo. Não é porque o narguilé tem o cheiro lá da essência que é colocado, não é porque tem uma água fervendo ali que essa fumaça é bom pro teu corpo. Nenhuma fumaça é bom pro teu corpo. O que tem na fumaça? Vocês sabem? Lembram? Tem muito o quê? Gás carbônico. A gente não precisa de gás carbônico, a gente precisa de gás oxigênio. Quando vocês estão inalando essa fumaçaiada aqui, não é nada bom para o teu sistema respiratório, né? Teu sistema respiratório não quer saber de inalar fumaça, ele quer saber de inalar ar puro com bastante oxigênio, para ele mandar aqueles oxigênios para as células ficarem com mais energia. Ele não quer que você fique aqui respirando essa fumaça. Além disso, se fosse bom fumaça pro corpo, porque é que a gente, quando tem alguém queimando alguma coisa e dá aquela fumaça muito forte, por que a gente foge? Por que a gente tampa o nariz? Porque não é bom. Porque quando tem aquele caminhão soltando aquela fumaça também muito, com um odor muito forte, muito gás carbônico sendo liberado, porque a gente também foge, tampa o nariz, tampa a boca. Por quê? Porque não é bom. Então, o narguilé também não é bom. Além disso, não é só para o sistema respiratório. Ficar compartilhando esse negócio aqui, passa de uma boca, passa na outra, pode causar sapinho, pode causar herpes e outras doenças que são transmitidas pela saliva, tá? Então, esqueçam isso daqui. Parem de ser modinha. Isso daqui não é nada bonito, vocês vão se arrepender futuramente, tá? Esqueçam esse narguilé. Próximo, uso excessivo de dispositivos eletrônicos. Então, ficar muito em rede social, em joguinho, em videogame, jogo online, essas coisas assim, não é bom. Você acaba ficando muito obcecado, você acaba não vivendo o que está acontecendo à tua volta, tá? Você acaba ficando mais estressado, você para de fazer atividade física, você só fica ali numa forma sedentária, sempre na mesma posição, utilizando sempre os músculos do seu corpo, os mesmos músculos do seu corpo, por exemplo, o dedo, né, para jogar, sempre o mesmo músculo, e acaba não exercitando os outros músculos. Então, o uso excessivo de dispositivos eletrônicos é uma coisa muito ruim também. Na quantidade correta, isso daqui pode fazer até bem, né? Acaba ajudando a pessoa a ficar mais... Acaba ajudando a pessoa a se concentrar e tudo mais. Agora, muita gente não faz nada bem para a saúde. E também o próximo aqui, o sobrepeso e a obesidade. Então, cuidar muito com a questão da alimentação saudável, né? Porque a alimentação é o principal fator aqui do sobrepeso e obesidade. Tem algumas questões genéticas envolvidas? Tem sim.
Mas isso daí, quando você vai lá no médico, ele já vai te passar as orientações, quando você é uma pessoa com sobrepeso e obesidade causados por genética. Agora, a maioria dos casos é quando só ingere alimentos que não são bons. Por exemplo, refrigerante, muita gordura, muito doce, muito açúcar. Isso tudo acaba gerando o sobrepeso e posteriormente a obesidade. Isso é tão ruim que vocês podem observar, é tão ruim para a saúde que vocês podem observar aqui a imagem, né, de um corpo de uma pessoa obesa e o esqueleto lá dentro. Gente, isso daqui não é normal, tá? Quando gerou obesidade, é falta de saúde. Olha lá o esqueleto da pessoa tendo que suportar, digamos assim, é um sobrepeso, tá? Dificulta a pessoa de caminhar, de fazer as atividades do dia a dia, certo? A pessoa lá começa a não poder nem sair assim uma distância muito longa a pé, tá? Ela acaba ficando limitada. Então, isso daqui também é uma questão que a gente tem que observar. Próximo. E quem é responsável pela saúde? Então, se para manter a saúde individual, os hábitos de vida saudáveis são importantes, né? Você tem a saúde individual, é você que promove, digamos assim. Mas e a saúde da população? Tá? Quem é responsável pela saúde da população? Então, nós temos a saúde pública e a saúde coletiva. Então, a saúde pública, ela vai ser aquele conjunto de ações e serviços que tem como objetivo proteger a saúde da população em si, tá? Então, segundo lá a Lei 8.080, publicada em 1990, diz que a saúde é um direito fundamental do ser humano e é o dever do Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Então, no Brasil, né, o Serviço Público de Saúde é o SUS. O SUS, na verdade, ele é considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Então, quando você ficar doente e não ter as condições para ir num sistema privado de saúde, tem a saúde pública, que no caso do Brasil é o SUS, né, que vai te auxiliar aí nesse momento. Se não tivesse, você não teria para onde ir ou teria que dar um jeito de pagar alguma instituição privada de saúde, certo? E a saúde coletiva, ela é aquelas campanhas, por exemplo, a campanha de vacinação, a campanha por exemplo, de doenças sexualmente transmissíveis, a campanha de tratamento de água para locais que não têm água tratada, enfim, essas campanha de higiene, campanha de piolho, essas coisas assim que são promovidas mais pela comunidade, pela escola, pelo postinho de saúde, sabe? Isso é a saúde coletiva, né? Alertar a população em como ter uma vida mais saudável, certo? Uma forma de prevenção. Beleza, gente? Então, a aula de hoje era sobre isso, tá? Se ficou alguma dúvida, me mandem mensagem, me perguntem, essa videoaula é para isso. E a atividade dessa semana, então, vai ser para vocês conversarem com os familiares de vocês, para ver qual é o histórico de saúde da sua família, né? Tanto materna quanto paterna. Conversar com seu pai ou com a sua mãe, né? Com quem vocês têm mais... Eu sei que tem gente que não mora, às vezes, com os dois, mas conversa com quem vocês têm contato, tá? Pode ser vô, tio, mãe, pai, enfim. E aí vocês perguntam o histórico da família de vocês. Mas como assim? Como perguntar o histórico da família de vocês? Simples. Pergunta: tem alguém da nossa família que teve, assim, uma doença? Aí a tua mãe, tua avó, enfim, vão ter contado as doenças que surgiram na sua família e você vai escrever para mim, tá? E depois a próxima questão vai ser sobre os hábitos de vida da sua vida, né? Os hábitos que você tem tido na sua vida. Como que tá? Você tá se alimentando de forma saudável? Você tá fazendo exercício? Você tem ficado muito exposto a aparelhos eletrônicos, como jogos, videogames, redes sociais? Você usa narguilé? Você usa bebida alcoólica, ingere bebida alcoólica?
Tudo isso são hábitos de vida, tá? Você vai me contar o que você tem feito de bom e o que você tem feito de ruim. E o que você tem feito de ruim, você vai ter que melhorar na sua vida para ter uma vida mais saudável. Certo, gente? Então, ficamos por aqui. Obrigada por terem assistido e tchau, tchau.